mas vamos lá. Ah, qual é a informação importante que eu tenho para dar para vocês hoje? O Maurício Bellinello, sempre trazendo informações quentíssimas para a gente lá no A2, nos trouxe hoje a informação de que estamos tendo, não sei se vocês viram isso no Twitter, alguma brincadeira, eu vi isso, mas os fertilizantes, né? Os fertilizantes estão subindo muito o preço, tá? A ureia, que é um dos fertilizantes, que é inclusive extraído, né, segundo o Maurício, do gás natural, é feito um processo lá que extrai a ureia, que é utilizada para fazer fertilizantes, é extraído do gás natural, e a ureia e outros derivados, outras matérias-primas utilizadas para a produção de fertilizantes, já no caso da ureia foram quase 4 vezes já do começo do ano, outras coisas subiram quase 3 vezes. E qual é o motivo da importância desse indicador específico, turma? Para a gente contextualizar, o movimento que a China está fazendo, essa história de diminuir a produção de energia, que eles estão, muita gente desinformadamente dizendo que a China estava sem carvão porque brigou com a Austrália, e é por isso, não tem nada a ver com isso. Inclusive o Maurício Bellinello, quem não segue o Maurício tem que seguir lá, porque é só informação de qualidade. Ele trouxe lá no Boteco do Mal que ele faz de toda sexta-feira, ele trouxe informações, né, numéricas, de estoques, informações de estoque estratégico da China, compras, preço e várias outras coisas. E fica claro ali que eles têm carvão para manter a produção. A China não, um país, como ele mesmo diz, né, um país de 1,5 bilhão de habitantes não teria motivos não teria motivos não, né? Não seria um país igual é o Brasil, que de repente acontece uma merda. Se preparam. E a gente brinca, né? Chinês, a gente joga xadrez, o chinês joga Go, que é um jogo de estratégia muito mais aprofundado do que até o próprio xadrez. E aí, turma, qual é a informação? Então, eles fizeram esse movimento, diminuíram lá, veio contra as criptomoedas diretamente, né? Proibiram o Bitcoin de novo pela 25ª vez. Um dos motivos, né, foram mais fortes contra a mineração, inclusive por conta dessa história da energia elétrica. A gente tem que falar também de ESG. Eles estão dizendo, né, que estão cumprindo as regras mundiais aí do ESG, diminuindo o índice de poluição e tudo mais. E junto com tudo isso, a gente tem a Rússia, que diminuiu a produção de gás natural. Na Europa está vindo, a princípio, um frio maior do que esperado, né? Um problema de frio maior, e eles usam o gás natural para fazer o aquecimento das casas. Então vejam o contexto. A Rússia diminuiu um pouco a torneira do gás natural. O gás natural explodiu de preço. A ureia é extraída do gás natural também. E a China diminuiu a produção, né, junto com todo o resto da produção que a China diminuiu. Esse negócio sobe de preço. Vamos voltar um passo atrás. Lá quando tivemos o Corona Crash, o preço das commodities caiu bastante na época, né? A gente tinha várias commodities a preços super baixos ali. O real subiu, perdeu, o dólar subiu muito frente ao real. E aí o preço de commodities agrícolas subiu muito aqui no Brasil. E na época os chineses vieram comprando. Os produtores rurais brasileiros desatentos, né, que o preço em dólar estava em mínimas históricas, eles achavam que estava em máximas porque o dólar tinha subido muito, venderam a produção de soja 2 anos para frente. Então a gente ainda está falando agora, mais um bom tempo ainda, a produção da soja já foi vendida lá atrás, os chineses compraram essa soja. Então eles abasteceram aproveitaram a queda toda do mercado, fizeram suas compras tanto de ações, como eles encheram o carrinho de petróleo, encheram o carrinho de comida, né, de soja, milho e outras coisas. E aí, a live dentro do zoológico, aqui em casa tem todos os dias às 5 horas, pessoal, tem uma família gigantesca de maritacas que vem dormir aqui, e elas fazem esse barulho todo aí que vocês estão ouvindo agora, tá? Eu desliguei o negócio que sumia com esse som porque tava atrapalhando aqui na hora de eu gravar, tava ficando cortado. Mas aí, voltando aqui, então os chineses compraram antecipadamente aí, né, compraram comida antecipadamente, né? Compraram soja, compraram milho. E aí, né, quando o mundo está começando a acelerar, os Estados Unidos voltando a dar uma acelerada, o mundo voltando a acelerar, eles falam, acabou minha energia aqui, vou ter que parar. Fecharam a torneira lá da energia para a China. Isso causa um problema de produção. E, junto com tudo isso, a gente teve o problema do gás natural.
a diminuição da produção da ureia, e eu vou chegar no ponto, tá? Vocês devem estar falando assim, mas o que o Marcelo está falando? O que uma coisa tem a ver com a outra? A, a produção da ureia, que é utilizada para produção de fertilizantes, é base para que a gente tenha a produção de alimento, de comida para todo mundo. E com a ureia subindo tão forte, né, com os fertilizantes ficando muito mais caros, a gente vai com certeza ter uma pressão muito forte inflacionária. Porque a gente tem que lembrar o seguinte, comida é a base de tudo, todo mundo come, né? Se sobe o preço da comida, sobe o preço de tudo no final das contas. Porque se eu preciso comer mais, eu vou precisar ganhar mais. Não dá para repassar totalmente os preços dessas coisas, mas os alimentos subindo, a gente tem uma pressão inflacionária no mundo. E uma pressão inflacionária, o que acontece? Vocês já sabem aqui que vocês estão todos os dias aqui. O que acontece se a gente tiver pressão de inflação aqui no Brasil? Eu quero que vocês me digam aí. Vamos ver se vocês elas estão adiantadas hoje. É isso mesmo. Não tá nada, Marina. É 5 horas da tarde. 5 horas é a hora que elas aparecem aqui. Assim, e é legal que assim, pessoal, 5 horas da manhã elas dão essa gritaria. E 5 horas da tarde elas dão a gritaria de novo. 5 horas da manhã elas acordam, vão embora, vão passear, vão roletar pelo mundo aí e fazer sei lá o quê. E aí às 5 horas da tarde elas voltam. Agora eu quero saber, se subir os juros... Não, vocês já deram a resposta aqui, ó, sobe juros, ó, sobe juros. Isso aqui é o desbravador da mata dos criptoativos, boa. A China comprando abaixo eu já sabia e tal. Então, pressão inflacionária, aumento da taxa de juros. E o aumento da taxa de juros, como eu venho falando para vocês frequentemente, é o grande problema que a gente pode enfrentar em breve. Nos Estados Unidos, né, a gente está formando a tempestade perfeita. Né, o tapering, que foi anunciado que em novembro... vamos lá, o que é o tapering? Vocês nunca ouviram esse termo. Os Estados Unidos todos os meses compram lá 180 bilhões, eu não lembro o valor exato agora, mas tá chato esses bichos, né? Acho que eu vou ter que ligar aqui o negócio, o abafador de som aqui, porque senão vocês vão ficar tudo louco. Pera aí. Mas foda que se eu fizer isso aqui agora vai dar ruim. Vocês aguenta as maritacas aí. Coloca a comida que elas estão com fome. Cara, mas vocês não têm ideia do tanto de maritaca que é. Muita maritaca. É muita maritaca. Aqui, ó. Isso, boa, Sandro. Valeu aí, ó. O Sandro falando uma coisa importante. Ó. Acrescenta na alta da ureia o aumento do valor dos fretes. Ela é utilizada para a fabricação de ar líquido de função de catalisador para motores de diesel modernos, caminhões e ônibus. Então, assim, ó. O frete subiu. Né? E aí tem até o Maurício fez um boteco também contando sobre isso, sobre a questão dos fretes, quem favorecia essa história dos fretes. Então é uma conjunção de fatores bem interessante. E tem essa história do ESG, né? É que o assunto fica muito complexo, mas pensem o seguinte, se a China realmente virar ESG e começar a depender de outras fontes de energia e tal, a gente vai ter problema para tudo quanto é lado. E eu quero ver quem vai bancar essa história do ESG. Porque no final das contas, a gente estava até brincando, né? Todos nós aqui, eu não sei de vocês, quem está aqui assistindo essa live, se vocês são a favor ou contra, não interessa se são a favor ou contra, não. Todo mundo, acho que todo mundo é a favor da natureza, obviamente, né? Mas essa história de emissão menor, de ESG, porque precisa diminuir o uso de carvão e outras coisas, todas as fontes de energia alternativas, né? Que são fonte eólica, né? Que apesar de ser uma fonte... mais limpa, né? É complexo demais fazer e até o Bittencourt sempre fala com a gente, quando você põe um paredão de turbinas eólicas, você altera inclusive o regime de ventos para trás dessas turbinas eólicas, isso pode mudar um monte de coisa. Então assim, nunca é tão simples, né? As placas solares mesmo, se você coloca as placas solares no chão, tampando a terra, você diminui a insolação da terra, que muda também. Então todas as fontes de energia, sejam elas essas renováveis que a gente chama, né, de fonte solar ou eólica ou qualquer outra, elas também provocam alterações climáticas. Pode ser diferente da alteração do carvão, pode ser diferente dos, mas tudo isso causa alterações climáticas. E os chineses estão lá dizendo, tá bom, a gente vai fazer o que vocês querem. Só que se eles fizerem o que todo mundo quer, vejam, olha a consequência. Diminui, então agora eu não posso mais usar carvão, a minha energia vai ficar mais cara, eu vou diminuir minha produção. E aí o preço de tudo vai subir. Vai subir o preço, já está subindo dos fertilizantes, vai subir o preço da comida. Só que eles já compraram, lembra disso, tá? Eles já compraram comida antecipadamente, então eles estão com estoques lá. E aí tudo isso somado, a gente pode ter uma pressão enorme de preços para o mundo inteiro. E eu quero ver os caras do clima aí, né? Essa galera que defende
o ESG, como é que esse negócio vai ficar hora que não tiver energia, hora que tudo tiver muito caro? Porque é o que o Bittencourt e o Maurício sempre a gente fala nos Morning Calls do O2, falar de energia limpa é muito bonito no papel. E de novo, tá? Não sou contra a gente ter energias renováveis, seria melhor, mas elas são muito mais caras. Mas assim, não é muito, é muito mais caro, mas muito mais caro não. E eu quero ver, né, a galera do SG, na hora que a conta de luz na casa deles chegar por R$ 1.000, R$ 2.000 por mês, como é que se eles vão querer a energia limpa, né? Porque é assim, eu quero que a energia seja limpa, mas eu quero que ela seja barata também. E as duas coisas juntas não dá, né? Pelo menos. E outra coisa, mesmo a energia do carvão, como o Maurício sempre ressalta também, faz tempo já que as usinas a carvão são muito menos poluentes do que já foram no passado, porque é de interesse da própria indústria que seja mais limpo, porque tem um aproveitamento melhor da energia, isso diminui custos. A própria indústria vai ficando mais limpa ao longo do tempo porque é melhor para eles. Assim como rejeitos, por exemplo, que são jogados eventualmente em rios, é melhor você reutilizar esse negócio. Bom, mas isso é um assunto mais complexo, mas para resumir o que eu estou querendo dizer aqui, essa história da alta dos preços dos fertilizantes pode, em breve, causar seríssimos problemas inflacionários. E a gente já disse aqui algumas vezes.